Essa tela. Este é o dia que fez o Senhor, alegremos nele. Estamos aqui todos reunidos numa noite muito abençoada, mais um Connection, mais uma Atlanta Connection. E eu tenho um convidado aqui muito especial, convidados muito especiais. Já esteve conosco há algum tempo e nos dá a alegria e o privilégio de estar aqui novamente no Atlanta Connection. Eu gostaria que eles falassem um pouco sobre a atividade ministerial deles e alguma coisa que eles julgam ser importante compartilhar com vocês. E eu quero deixar aqui uma mensagem bem rápida que eu julgo ser muito importante. Eu percebi que algumas pessoas estão escrevendo e é importante que escreva. Pode fazer perguntas e se você quiser ter toda a informação sobre esse casal abençoado, terá aí na bio toda a descrição, o link, tá? Vocês podem entrar aí que encontrarão as plataformas, tá bom? Deus abençoe a todos. Meu querido irmão Leomar, fale um pouco de você e depois a sua digníssima esposa estará dando um brief para a gente aí sobre o que ela faz. Os irmãos já estão familiarizados, já esteve conosco, a maioria do povo que vai estar com a gente, que já participou do outro podcast com a gente, né? Mas vale a pena nós falarmos novamente da atividade de vocês, o que vocês têm feito aí, o que aconteceu de lá para cá, né? Progrediu? Como é que está o ministério? Diga-nos. É muito bom poder estar aqui novamente, pastor Adilson. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. E é sempre bom repetir, né? Porque tem muita gente que com certeza está nos assistindo nessa noite que não nos assistiram da primeira vez. Exato. Então eu sou o Leomar, da Márcia. E eu sou a Márcia do Leomar. E isso já se fazem 47 anos. Em março agora a gente vai fazer 47 anos de casados. Temos 2 filhas, 4 netos, moramos aqui já desde 2000, 26 anos. E o nosso ministério começou muito cedo, sabe? A gente casamos e começamos a ir para a igreja e participar e tal, e a gente sentiu no coração que Deus nos chamava para algo específico, que era trabalhar com casais. Então, desde quando a gente sentiu no coração que era isso, a gente começou a focar, né? E os pastores que estavam conosco, até na época foi o pastor Luciano Subirá, que é bastante conhecido, lá em Guarapuava, no Paraná, e que estava conosco e viu em nós esse chamado e começou a trabalhar conosco nesse sentido. Maravilha. E daí a gente chegamos em Atlanta no ano 2000. Na verdade, em Guarapuava a gente começou com aquele Casados para Sempre, que é um curso muito conhecido, né? Nós fomos líderes de grupo do Casados para Sempre. E em 2000 a gente tínhamos vários pastores que vinham na nossa igreja e que não nos conheciam, pastores de fora, que já falavam para nós que a gente tinha um chamado para as nações. E realmente isso aconteceu. Bênção. Né? Realmente tem sido uma bênção. Viemos para cá pela fé, nessa direção de Deus. E sempre trabalhando nessa área. A Márcia é psicóloga, conselheira cristã. Amém. Né? Eu sou coach. No nosso trabalho secular, eu sou formado em arquitetura, trabalho com construção aqui. E ela é psicóloga, como eu disse, e coach. E o que mais que a gente poderia dizer sobre nós? Eu acho que basicamente é isso, né? Eu acho assim que a nossa experiência de casados, que traz assim uma autoridade e um respeito pelas pessoas. Sim. Porque a gente, na verdade, ensina o que a gente vive. Sim. A gente não é focado em ensinar teoria. O nosso foco sempre foi ensinar princípios bíblicos e viver esses princípios bíblicos. Porque a gente sempre fala nas nossas palestras que nós não somos ET, e que se funciona para nós, pode funcionar para qualquer pessoa. Então, a gente gosta de deixar bem claro isso. E aconteceu, até foi muito interessante, porque nós chegamos aqui,
sei se você lembra, na primeira semana, existe toda uma história de como que a gente chegou aqui, né? Como que Deus falou claramente que era para vir. Seria até interessante, rapidamente, contar o que aconteceu. Eu gostaria de ouvir. Então, Conte aí. a gente... As mulheres têm mais detalhes, né? Sim, sim. Deus colocou no nosso coração que nós, e tivemos uma palavra profética de que nós iríamos para as nações. Ok. Aí, o nosso pastor, a quem, na verdade, discipulou o Leomar, ele já morava aqui há 5 anos. Ele veio fazer um mestrado. E aí, ele voltou para a nossa cidade, cada vez que ele ia nos visitar. E aí, quando chegou lá, nós falamos assim para ele, nós estamos pensando em ir para os Estados Unidos. Ele olhou assim para a gente, de cima e embaixo, que lá não é vida para vocês. Jogou um balde de água fria. Um balde de água fria. Não Da sabendo cabeça. ele o que iria Não acontecer. sabia. Aí, ok. Né, ele passou aquela noite conosco, veio embora e tal. E aí nós orando para ver se Deus confirmava se era aquilo. Só o nosso pastor da nossa igreja que sabia, nós não falamos para ninguém. E aí ele chegou, até foi interessante, porque um dia nós estávamos orando num grupo e tinha um pastor que morreu agora, por sinal, na Covid. E ele sem saber nada, ele era um evangelista, não era pastor, né? Evangelista, E naquela ele conosco orando e tal, e ele tinha um dom profético e um dom de revelação. E aí ele orando conosco, daqui a pouco terminamos a oração, ele olhou para nós e disse assim: Deus está mandando vocês para um lugar longe. E vocês vão escrever um livro sobre o amor. Vai sair nosso livro. Nós já estamos quase no final do o nosso livro livro. está sendo editado. 25 Você veja, anos. 25 anos depois. A promessa se cumpriu 25 anos depois. 26, né, na verdade. E aí, aquilo foi para nós uma mensagem. Mas um pouco antes disso, ele disse assim: eu não vou para os Estados Unidos, eu só vou para lá se souber que existe uma igreja, um lugar que precise de nós. Se alguém nos chamar. Se existir essa necessidade, a gente pode ser útil na obra. Eu virei para ele e disse assim: quem que vai saber que tem um meu pai dele é Leomar, né? Quem que vai saber que o Leomarzinho e a Márcia querem ir para os Estados Unidos servir o Senhor? Aí, disse que é um milagre, falei para ele. Ok, passou uma semana e esse pastor nosso, que a gente falou que não era vida para nós, ele voltou para cá e comentou. Não sei se você lembra do pastor Pezini, da tua época. Demais, meu amigão. Pastor Pezini foi então, o pastor amigo. Pezini manda um e-mail. Eu abri o e-mail e lá estava: soube que vocês estão pensando em vir para os Estados Unidos. Nós vamos abrir uma nova igreja. E daí terminou assim: vocês são resposta de oração. Eu peguei, imprimi, virei para ele e disse: amor, se queria um milagre, tá aqui. Pronto. Alguém chamando a gente para vir. Então a nossa vida. É maior sinal, né? Exatamente. Mas assim, o que eu ia falar antes disso é que o que nos chamou a atenção é que quando nós chegamos aqui, nós soubemos que naquela semana, que não conhecia ninguém, né? Mas o pessoal que já estava até mais tempo chegou e disse assim: nós soubemos que só essa semana 7 casais de brasileiros se divorciaram. E aquilo assim impactou a gente, de ver realmente existia essa necessidade, entendeu? Então foi assim uma confirmação que veio vindo assim desde lá de trás e agora. Quando é de Deus, a coisa vai afunilando, né, pastor? As coisas vão acontecendo, tudo converge no tempo certo para o propósito, né? Sim. Então foi isso que aconteceu. E já se foram 25 anos. 25 anos. Estamos aí na estrada e avançando e com muita disposição, apesar já da idade e o tempo de casado, mas essa experiência realmente ela é muito valiosa, né? Porque a gente já passou por tudo que é tipo de situação, vivemos isso na prática e, como ela disse, a gente sai bastante da teoria e vai bastante para o lado prático, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? Acho que teoria e conhecimento, todo mundo está muito cheio, você precisa aplicar o que você conhece, né? Hoje na internet todo mundo tem voz. Exato. Está todo mundo falando, mas tem uma poluição sonora aí, ninguém entende ninguém. Precisamos de coisas simples, prática, aplicável, né? Isso. E, sobretudo, alguma coisa que você possa ouvir, entender e ter a instrução de como colocar aquilo. Porque acontece também da pessoa ter muita teoria, até boas, mas não sabe como aplicar aquilo, né? Nós vivemos num tempo de muita informação e pouca prática, né? A gente vê com os meninos aí,
Os meninos são fera do telefone, nesses IAs aí, tudo, sabe tudo de inteligência artificial, mas se mandar eles confeccionarem um carrinho, né? Não como fazem. nós fizemos do passado. Só se Não for numa faz. impressora 3D agora. Só se for computarizado, exatamente. Olha, eu tenho uma pergunta muito boa para vocês. Qual é o maior desafio? Primeiro, ali essa pergunta ela se desdobra em duas, eu acredito, duas frases importantes. Primeiro, qual é o maior desafio hoje para encontrar o pé de meia, o par certo? Né? Ou existe isto, ou é um mito, ou existe um grupo, uma classe de pessoas que são compatíveis a você, e dentro dessa classe ali você pode escolher, ou existe essa coisa mesmo de Deus escolher a dedo? Essa é a primeira pergunta. Então, a outra que é irmã dessa pergunta, que é como, depois de encontrar essa pessoa, como manter esse casamento vivo, um casamento não só vivo, mas um casamento que ele caminha dentro do propósito, um casamento que rompe, né? Um casamento que ele overcome, que fala em inglês, né? Ele supera os obstáculos, né? A primeira pergunta... Pode começar. Existe essa coisa de que tem uma pessoa certa? Porque você sabe que tem uma crise aí, e essa crise vai se acentuando à medida que os tempos vão se avançando. Esse tempo tão... com essa sofisticação toda, as pessoas estão casando, conhecendo pessoas na internet, e vê uma quantidade de exposição gratuita aí, né? Sim. Aí depois fica, será que eu casei certo? Né? Eu acho que eu estou no prejuízo. Está tendo isso, essa crise aí. Tem Né? muito. Tem, muito. né? Então a primeira pergunta é: como encontrar o cônjuge de fato? Existe uma pessoa designada por Deus, ou existe um grupo do qual eu posso escolher? Privilegiado. Eu, particularmente, acredito assim, se eu sou cristã e eu quero viver essa vida cristã que Deus espera de mim com os princípios, eu tenho que estar num lugar em que pessoas pensem e queiram o que eu quero. Então, hoje, até conversando com uma jovem, né, num atendimento meu, eu falei sobre isso, que ela disse assim, eu estou fazendo algumas coisas, por exemplo, que não são tão legais, e tenho amigas minhas que são cristãs até, e que me dão força para eu buscar esse conhecimento que eu estou querendo ter. E existe pessoas que chegam para mim e dizem, eu acho que isso não combina com quem é cristão. Sim. Então, o que eu acredito é o seguinte, você vai encontrar a pessoa no lugar certo. Você não vai encontrar uma pessoa que você queira na balada. Isso pro é jovem, forte. falando para o jovem. O jovem, de modo geral, está na balada para fazer festa, para não ter compromisso, não se comprometer com ninguém. E aí, então, se você quer algo sério, não é nesse lugar. Então pode parecer careta, né? Dizer, é na igreja que você tem que ir. Não. Até porque dentro da igreja tem aquelas que são cristãs de nome, mas não de prática. Com certeza. Não de prática. Então, a grande diferença que tem é isso. Eu vi hoje uma pessoa falando assim, no vídeo, ela dizendo assim, você tem que ver se você realmente está pronta para quando Jesus voltar. Não é quando que Jesus vai voltar, mas não. Você está se preparando para que quando ele venha, você seja pronta. Eu acho que isso, assim, é como se fosse um tapa na cara do cristão. Sim, sim. Entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho, assim, que não existe uma pessoa, talvez até Deus sabe, na onisciência dele, Claro. quem vai ser. Partindo daí, a gente entende bem. Mas a gente tem o livre-arbítrio de estar num local em que Deus vai trazer a oportunidade de conhecer alguém que possa, junto comigo, me trazer para mais perto de Deus. Quando me perguntam quem é o namorado certo, eu digo é aquele que te traz mais para perto de Deus. Sim. É esse. Porque quando você está num ambiente desse, principalmente um ambiente cristão, os dois sabem o que significa o casamento cristão. Porque o casamento foi criado por Deus, né?
Porque o grande problema que a gente vê que é a expectativa que a pessoa coloca no casamento. Normalmente a expectativa que se coloca no casamento é muito maior daquilo que realmente o casamento é. E a primeira coisa que acontece quando você casa é vir uma frustração já de saída, porque começa a enxergar que depois que veio da lua de mel, que não é bem aquilo que ela pensava ser o casamento, né? Então, quando você está num ambiente assim, que os dois sabem disso, porque a grande verdade é que a grande maioria das pessoas casam sem saber como que o casamento funciona. Certo, a dinâmica, né, A dinâmica, e casam com qual objetivo? Para ser feliz. E, na verdade, o casamento não foi feito para te fazer feliz. O casamento é uma ferramenta para mais de transformação que Deus usa para a gente chegar no ponto que Ele quer que a gente chegue. Isso é lindo. E santificar-nos, conforme está lá em Efésios 5, né, ali sobre o casamento, 25 a 33, uma coisa assim. Então, o objetivo do casamento é nos tornar santos e não nos tornarmos felizes. Claro que a felicidade, ela entra nesse pacote, é consequência, mas né? não, ela é consequência de tudo aquilo que você vai passar pelo casamento, pelas lapidadas que Deus vai dar em cada um, né? Sim. Então portanto é que o nosso livro, o nome do nosso livro é Prontos para Morrer. Eu gostaria de falar. Prontos para Morrer. E o subtítulo é Aquilo que se deve saber antes e depois de dizer sim. Então esse livro vai ser 20 capítulos. Eu não ia dizer isso aqui, mas vou dizer. Fala um pouco do livro, estou curioso já. Eu não ia dizer isso aqui, mas eu vou dizer porque eu sou casado com uma psicóloga. Isso. Mas esse livro vai ter 20 capítulos. Eu gosto de dizer que vai ser uma Bíblia do casamento, pastor, sem medo de errar. Se a pessoa baseado em experiências. Exato, e todos os assuntos que vamos estar tratando são todos assuntos concernentes ao casamento. São 20 capítulos com assuntos diferentes. Você não precisa seguir o livro, você vai ler o capítulo do momento que está passando, vai ler desde o início, né? Mas o objetivo, né? A frase é o seguinte: se a pessoa que ele criou. Eu criei essa frase, isso aqui não é do IA. A pessoa que ler esse livro, eu estou falando isso do fundo do meu coração. Isso não é uma chave de venda. Não é. A pessoa que ler esse livro nunca mais na vida vai precisar de aconselhamento cristão para casamento. Meu Deus. Não vai precisar de psicóloga para melhorar o casamento, porque realmente ele aborda todas essas questões. Só tem um detalhe muito importante que eu falei para ele nisso daí, que é uma das coisas que às vezes pergunta assim: a culpa é no casamento, está tendo um relacionamento, está tendo problema nesse relacionamento, o que está acontecendo que não foi falado? Uma coisa que normalmente não é falado quando se fala de casamento, quando o pastor, né, ou mesmo o padre vai fazer o casamento, não fala sobre isso, é o seguinte: todos nós carregamos uma história. Todos nós temos, eu falo há anos, agora é até moderno falar sobre isso, mas eu falo há muitos anos esse exemplo, que as pessoas, cada um tem uma mochilinha nas costas, com a sua história. Então eu posso ter na minha mochila um fogo ardente. Sim. Tá ali, tá acomodado, não tá me dando problema. Só que daí eu encontro com alguém que tem uma mochila, e nessa mochila tem um explosivo. Então eu tô bem aqui, ele tá bem lá com o explosivo dele, só que Tá a hora quietinho o explosivo e tá quietinho o fogo lá dentro. Explode. Por quê? Porque cada um tem uma história. Então, o que não se fala nos casamentos é o seguinte... Não, e além de sermos, claro, um homem e mulher completamente diferente um do diferente, outro. Além de ter né? as diferenças naturais do homem e da mulher criados por Deus. E às vezes quando eu reclamo, inclusive na terapia, eu digo assim, qualquer reclamação direta ao fabricante. Doutora Márcio, eu só abri um parênteses que veio uma coisa na minha mente aqui. Coisa interessante, o nosso ouvinte, isso que a irmã está falando é muito profundo. E me veio uma frase na mente, eu vou falar, senão eu esqueço depois. Claro, né? lógico. E esse negócio vem assim, vai, né? Nem tudo que se atrai é compatível. Não. É. Você pode estar com uma tocha na mão e o outro com uma pólvora.
E isso dá problema. Sim, sim. Se atraíram, mas não são compatíveis. Não. Pode prosseguir, por gentileza. Não, o que você está falando é uma verdade, que a gente sempre diz assim, se as pessoas, tirando agora o emocional, que eu estou falando muito na questão emocional, a nossa vida nos traz, a nossa história nos traz um comportamento emocional. Agora, o que acontece? Muitas vezes existe a questão do comportamento. Então, às vezes a gente pergunta assim para as pessoas, acho que até hoje uma pessoa respondeu que sim. Eu pergunto assim, você casaria com você? É a coisa, todo mundo diz, não, porque na hora o que vem na cabeça? Vem exatamente aquelas coisas que ela não gosta nela. Sim. Entendeu? Aquele comportamento que não gosta, que pensa, quando alguém vai me tratar assim, ou vai falar assim, ou vai fazer assim, que eu faço, eu não gosto. Então é uma coisa quase que instintiva. Agora, dentro dessa questão das mochilas, o que acontece? Que não é falado. Existem questões emocionais que precisam ser tratadas. Porque aquilo que você carrega na tua história é o que vai determinar o teu comportamento. Sim. E muitas vezes esse comportamento está ferindo quem você ama, não porque você não ama, a pessoa pensa que sim, né? Não porque você quer ferir, é porque você instintivamente vive e funciona assim. Funciona assim. Então, a grande questão que eu acho que tem que ser falado nos casamentos é isso, preparar os casais. Vão aparecer questões emocionais da história dele que podem te ferir. Então, isso tem que ser tratado, tem que ser conversado. Porque as coisas que a gente não gosta em nós, as coisas ruins, nós sabemos quais são, né? Você não apresenta para o outro antes de casar. Você não abre essa mochila antes de entrar no casamento. Você vai abrir depois que você entra. E isso tem que ser tratado. A gente não tem nem consciência, muitas vezes. Muitas A vezes não ser a questão do narcisista. Sim, mas... O narcisista, ele Fale um acha pouco desse indivíduo aí. O narcisista, Você, ele acha que ele está certo em tudo, que tudo que acontece de errado a culpa é do cônjuge, que as coisas têm que girar em torno dele, na vontade dele, na hora dele, e sempre está certo. Ele nunca está errado. Então, o que acontece? Quando a pessoa está convivendo com uma pessoa assim, ela vê que o outro não tem cuidado com ela, preocupação com o que ela quer, com o que ela pensa. Esse é o grande problema. Então, tem pessoas que a gente vê, não. Tem pessoas que o narcisismo supremo não vê defeito nele. Não. E também não colocam na cabeça que a partir do momento que você casou, você se tornou um com o outro. Exato. Então, se você se torna um com o outro, já não é mais um, mas são dois, somos nós. Aquilo que eu tenho que respeitar o que ela sente, as vontades dela, a maneira dela ser e vice-versa, ela respeitar as minhas, porque agora nós ficamos grudados. Sim. Então não é exatamente isso, não é só a minha vontade, não é só o meu jeito de fazer. Então é um grande desafio que tem que ser trabalhado diariamente. O casamento dá trabalho, muito trabalho, mas vale a pena lutar por ele. A construção mais complexa que tem é da família. Complexa, né? E é onde que Deus colocou realmente todas as apostas dele foi em cima do casamento. Ferramentas. Por quê? Porque falando em ferramenta, o casamento foi criado por Deus como a maior ferramenta de evangelização, pastor. Verdade. E as pessoas não conseguem observar isso. Isso aí é profundo. Você entendeu? É profundo, porque é a família. Esquecido até, né? Exato, porque é o casal, entendeu? Porque o que acontece com os casais que não são cristãos? Os casais que não são cristãos, eles não leem a Bíblia que nós lemos. Sabe? Eles vão ler quem? Sim. Eles vão ler nós. A Bíblia deles somos nós. São as nossas atitudes, somos o que nós falamos, o que nós fazemos. Então, Verdade. a gente precisa ter essa convicção e saber disso, que nós somos observados em todo o tempo. É óbvio que você não vai ficar fazendo performance, né, em público, mas é viver exatamente, realmente aquilo que você vive dentro de casa. Trazer para fora para que aquele casal chegar para você, dar um link, de chegar, fazer uma pergunta para você, puxa, estou vendo vocês e tal, tão legal de ver, vocês estão sorrindo, vocês estão não sei o quê. Qual é o segredo? E aí abre para você pregar o evangelho para a pessoa, você entendeu? Então nós temos que formar, pastor, sabe, eu me emociono de falar isso. As pessoas precisam saber que o casamento não foi feito só para mim e para ela, você entendeu?
O casamento é muito mais amplo do que isso. Sim. Deus acerta nós dois primeiro, para que a gente possa ir atrás daqueles que ainda não estão vivendo aquela vida em abundância que Deus É prometeu. uma mensagem no casal, né? Exato. A gente tem uma mensagem. É uma mensagem. E uma das coisas tristes que a gente vê é que a gente recebe muita mensagem no Instagram de mulheres, de homens também, reclamando que o cônjuge tem uma performance na igreja. É simpático, é alegre, Com todo mundo. é divertido, É. chega em casa, grita, é Grosseiro. grosso, é grosseiro. Às vezes a mulher também, daí vem os homens e falam da mulher, né? Que ela é tão prestativa, auxiliadora, chega em casa, grita com o filho, grita com o marido, fala palavrão, entendeu? Então, assim, é muito triste a gente saber que são pessoas que estão dentro da igreja. Sim. Estão dentro da igreja. Agora, eu não acredito que esse tipo de casal possa transmitir, apesar da performance, possa transmitir essa Autenticidade, né, do de Deus, relacionamento, é. sabe? No relacionamento. Então, o que a gente sempre fala, que como ele diz, ele se emociona, porque a gente, falando novamente, né, o que eu disse no início, a gente sempre fala que se nós conseguimos, se nós vivemos isso, qualquer pessoa pode viver. É só querer. Ah, eu tenho dificuldade, eu não consigo. Procura ajuda. Ah, porque eu tenho isso, aquilo, aquilo outro. Isso é tão forte, pastor, que eu estou ajudando uma pessoa que é extremamente bem sucedida financeiramente e profissionalmente, muito bem sucedida. E aí, conversando com ele não consegue ser feliz. Ele não consegue ser feliz. Ele consegue ver tudo aquilo que já alcançou, tudo aquilo que acontece na vida dele, em todas as áreas, não só financeiras, e ele não consegue ser feliz. E aí, conversando, né, cavocandinho aqui e ali, ele fala o seguinte, ele disse assim, falei do pai, né, fico cavocando nessa área, assim, de infância, e daí ele disse assim, eu era assim, quando eu era criança, eu ria, eu brincava, e daí meu pai, ele disse assim, o tempo todo foi assim, o pai dele olhava para ele e dizia assim, ria hoje, porque amanhã você vai chorar. Ria hoje, porque amanhã você vai chorar. Então ele cresceu com aquela ideia de que não adianta ficar alegre hoje, porque amanhã eu vou estar triste. E é uma coisa que está tão internalizada nele, é uma crença limitante que ele tem, que ele não consegue, então, ser feliz e aproveitar tudo que ele tem hoje. Sim. Entendeu? Só que trazendo a consciência, como aconteceu, né, agora, ele está começando a entender, então, o porquê, onde está a raiz. Onde é que está a raiz, né? Onde está a raiz, exatamente. Quando você sabe onde está a raiz e trata a raiz, resolve. É outra coisa. É outra coisa. Você trabalha na natureza, onde que nasce o problema. Exato. Né? Exato. Eu tenho uma pergunta mais do que polêmica. Eu sei que todo casal tem um estilo, um sotaque, digamos assim, na área do comportamento um com o outro. Eu sou muito autêntico. Minha esposa sabe disso. Nós lidamos um com o outro assim. Quem vê de fora acha que a gente está num pé de briga. Porque ela foi criada com uma mãe muito expressiva, de um temperamento, de uma pessoa de opinião forte. E ela tem opinião forte. Eu também tenho. Né? Mas isso nos faz... Isso não tem nenhum problema. Não existe nenhum problema entre nós. Isto nunca foi problema. Mas acontece. Da gente dar uma esbarradinha no outro. Isso, aliás, sempre acontece. Tá? Mas o pessoal não sabe o amor que nós temos um para com o outro, a compreensão, a nossa vida de oração, de entrega. Né? E nós caminhamos muito bem com a graça do Senhor. Eu estudei a minha vida toda, né? E eu sempre disse, eu posso saber muito, mas se eu não colocar isso em prática, é como se fosse alguma coisa bonita atrás da vitrine ali, que não tem uso nenhum. Não tem acesso. Não tem acesso, né? Então, o aprendizado é uma ferramenta de uso constante. Eu me refiro à questão da vida a dois, né? A pergunta é saudável? Eu escutei de um pastor americano que tem essa expertise também na área da família, né?
E, aliás, depois eu falo o que ele diz, tá? Mas eu quero a opinião da doutora, de você. Você quer polemizar o negócio, tô vendo Exatamente. isso. Se é saudável o marido discutir com a esposa, não estou falando de briga, não. Xingamento é inadmissível. Sim. Isso não está na nossa lista. Eu nunca xinguei. Nunca, zero. Tá? Isso não pode existir. Nós sabemos disso. Tá? Mas somos cristãos e se houver qualquer coisa dessa natureza, temos de nos arrepender muito rápido e consertar, para que não gere nenhum dano, né? É saudável o casal discutir na frente das crianças. Discutir, sim, ter discordâncias, né? Até picantes, até calorosas, mas é saudável, porque eu vou explicar o porquê da pergunta. Que a criança cresce sabendo que tem um pai que não é perfeito, uma mãe que não é perfeita. Se eles esconderem, não, vamos ler para a gente conversar, e ficar sempre naquele teatro, é muito difícil fazer um teatro o tempo todo, né? Aí a criança cresce com aquela coisa, meu pai é perfeito, minha mãe é perfeita. E pode ser que mais tarde ele tome um susto. E esses casais que apresentam muito perfeito, nunca brigam, quando briga separa. Exato. Tem esse negócio. Então o assunto é polêmico mesmo, entendeu? O que é que vocês podem falar a respeito disso para esse público maravilhoso que está nos assistindo aí? Gente, vamos dividir um pouquinho essa fala. Isso, faz isso. Primeiro que não tem como um casamento, né, feito de duas pessoas completamente diferentes, aquilo que ela falou, se casaria com você mesmo, completamente diferentes, não terem conflito. Né? Porque você tem pensamentos diferentes, você tem ideias diferentes, você tem maneira de falar, maneira de se conduzir. É completamente diferente. A educação que eu tive, por exemplo, né, desde o início com meus pais, talvez seja um pouco diferente do que ela teve. E você traz toda essa bagagem, como a gente já falou da mochila, para o casamento. Então o conflito, é claro que ele existe, mas tem a maneira certa de você resolver esse conflito, né? Então não é uma briga, vamos dizer assim, de chegar às vias de fato e ser grosseiro, né, falar palavras que não deveria falar nunca para ninguém, que dirá para o cônjuge, certo, né? Então você tem que resolver esse conflito de uma maneira educada, inteligente e de preferência lembrando que você é cristão, né? Claro. Então você tem uma maneira de conversar. A questão dos filhos, a resposta eu vou deixar ela dar, mas eu sei, mas então ela vai dar. Os conflitos são inerentes ao casamento. Não existe o casamento perfeito. Não tem casamento Por isso que perfeito. E não tem também a pessoa certa, que você no começo, na primeira pergunta que você fez, não existe a pessoa certa. Você casa, você se descobre no casamento, Você e descobre com a o pessoa, outro, entendeu? Então, conforme você vai caminhando, você vai chegando cada vez mais perto um do outro, né? Por exemplo, hoje nós nos entendemos no olhar, né? Eu sei, por quê? Porque Deus fez dessa maneira da questão do lapidar. Vou só terminar aqui, você fala da questão dos filhos. O que acontece com a gente? Nós somos o espelho um do outro. Então, ela me conhece mais do que a mim mesmo. Entendeu? Sim. Então, o espelho, o que é? Quando ela vem falar alguma coisa que não está legal em mim, muitas vezes o que acontece? A gente não recebe como uma coisa amorosa, como uma coisa que a pessoa está vivendo com você e está sentindo nela aquilo que não está bem em você. Claro. E a gente rejeita, muitas vezes, achando que ela está implicando, que ela está julgando, ou coisas desse tipo. Mas Deus nos fez assim para lapidar o nosso caráter. O nosso caráter ele precisa ser lapidado dia a dia, e quem faz isso é o cônjuge para o outro. Então ela faz comigo e eu faço isso com ela, entendeu? Então o espelho, você sabe, você olhou lá, você está se vendo. Então quando eu olho para ela, eu estou me vendo porque ela está comigo toda hora, me conhece de quantos anos agora?
47 juntos. E leva tempo mesmo, né? É questão de Eu acho que é tempo, tempo assim, e com ajustamento. eu acho que leva o tempo todo de casamento. Sim, Porque é uma boa resposta. porque sempre não leva tem tempo, leva o tempo todo. O tempo do casamento. O casamento é um prédio onde você vai colocando os tijolinhos dia após dia, né? Nunca está pronto, né, por inteiro. Agora a importância da discussão na frente dos filhos. Deixa eu só colocar nessa questão do espelho que você falou. A grande questão que tem, quando ele fala, por exemplo, do espelho, quando nós vamos na frente de um espelho, e a gente, por exemplo, falando para as mulheres, eu preciso emagrecer um pouco, porque o espelho mostrou Revela para ela que ela precisa emagrecer um pouco. Ela não quebra o espelho por causa disso, dele ter mostrado a verdade. Sim, sim. Quando ele fala, por exemplo, do espelho, se chega o marido e diz, eu acho que dá pra se emagrecer um pouquinho, né? O que a mulher faz? Ela quer quebrar a cabeça Qual do é o marido. louco do marido que vai falar? Então, o que acontece? Mas ele está falando de algo, quando ele fala na questão do espelho, ele está falando de algo que é a realidade. Agora, se nós entendemos que o nosso cônjuge, ele é o nosso espelho e ele está mostrando a realidade por amor, mesmo que eu não goste. E com amor. Por amor e com amor. Eu vou entender que mesmo que eu não goste, é pro meu bem. Essa é a grande diferença. A questão que você falou, por exemplo, que ele também já falou um pouco. Você vai ser diferente do teu cônjuge sempre, e você mostrar que você tem uma opinião diferente não é problemático para os filhos. O problemático para os filhos é se a maneira que é mostrado isso sem respeito, como ele falou, com grosseria, com impaciência e tudo mais. O que é grosseria? Dá um exemplo. Grosseria é aquela... Por exemplo, eu sempre brincava com ele e disse assim, a coisa que mais eu detesto, ele nunca foi. Graças a Deus, é por isso que a gente deu certo também. Tem muitas coisas que ele tem e que eu tenho para ele tem para mim, que fez com que o nosso casamento funcionasse. Então, as coisas que foram sendo lapidadas foram coisas que, graças a Deus, o Deus foi mostrando. Mas, assim, eu sempre achei horrível grosseria de homem. O que é grosseria? Aquela pessoa grossa, do jeito de falar, o jeito de se expressar, o jeito de tratar, sabe? Aquela coisa bruta. Aquela coisa grosseria para mim é aquela coisa bruta. Aquela coisa que não tem cuidado. Por exemplo, vamos falar o oposto. O que é um homem que não é grosseiro? Por exemplo, ele sempre foi com nossas filhas aquela pessoa que não é o homem grosseiro. Que é com paciência, meu amor, vem aqui, a hora de brigar também. Papai não quer, agora não. Mas não era aquela coisa. Mas isso não é grosseria. Isso é então, assim, disciplina, né? Mas tem homens que são grossos. Tem homens que são grossos. Tipo, não tô nem aí. Entendi. E vou dizer uma coisa, pastor. Não leva a sério, tudo leva com desdenho, tipo assim, né? Se vira. Não quero saber. Esse tipo de coisa é grosseria, entendeu? Agora, a questão do respeito é você falar o que você não concorda e essa criança vai ver que existe diferença de ideias, opiniões, às vezes até acaloradas. Às vezes vai falar, não, mas eu não acho isso. Por exemplo, ele já é mais tranquilo. Eu sempre fui porque eu sou colérica. O colérico, então, essa questão de temperamento é uma das coisas que a gente sempre trabalha com os casais. Para o outro saber, tipo assim, como que ele funciona. Sim. Quando a gente faz o temperamento, a gente diz assim, é para vocês saberem como que o outro funciona. É que nem se pegar um carro, por exemplo. O motor de um carro antigo, velho, desgastado, vai ser completamente diferente de uma Ferrari, né? Tem uma aquele barulhinho da Ferrari. Então, existe a maneira que funciona. Então, nós funcionamos e o temperamento nos ajuda muito a entender. Então, o que acontece? Uma vez nós tínhamos um grupo aqui nos Estados Unidos, que a gente se reunia todo sábado. E a gente fez a lição dos temperamentos. Foi a coisa mais interessante, né, amor? Chegou um casal, ela, 22 anos de casada. E ela chegou... Isso na igreja. Isso na igreja, isso na igreja. Gente, eu preciso dar um testemunho para vocês. Minha vida mudou desde sábado passado. Nós tínhamos falado no sábado antes. Sim. Meu casamento mudou. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Que milagre foi esse? Que depois de 22 anos de casar, você dizer que mudou com o final de semana. Ela disse assim,
Porque eu entendi como que ele, marido, funciona. Eu entendi que aquilo que ele não fazia que eu queria, não é porque ele não queria, é porque ele não consegue. Não conseguia. Não está. No temperamento dele. É que nem pegar um computador, não foi posto aquele programa lá, ele não vai rodar. Não é compatível. Então eu entendi que aquilo não é dela, usou até uns termos de Goiás, né? Que assim, ele não é por ser custoso. Sim, não é por ser, ele usou mais um termo que era de lá, né? Eu entendi que não era pessoal. É porque ele não consegue. Sim. Então, a criança, quando vê que existe diferença e maneira até de se expressar. Deixa eu dar um exemplo nosso, amor, que eu lembro agora. Depende do qual. Isso há anos lá atrás, as crianças pequenas, e aí eu tinha a secretária do lar, né? A moça. Então a gente tava almoçando ali, e ela ali na cozinha, limpando, arrumando, né? E às vezes tinha alguma coisa. Tinha que fazer, o que a gente tinha que decidir. E eu sempre era, né, pelo sanguíneo, eu sempre era uma pessoa mais expressiva. Sim. Não, amor, eu acho que isso não é legal. Daí ele fala, não, mas o que sabe? Não, eu penso que não, mas eu assim, mas né, tá bom. Aí terminava aquilo ali, aí não terminava às vezes o assunto, decidiu o assunto, e daí eu dava aquela baixada assim, amor, então tá, então daí você pega as meninas tal hora e eu pego tal hora, tá bom? Aí um dia a moça chegou pra mim e disse, Dona Márcia, como que vocês conseguem conversar assim e continuar tudo bem com vocês? Eu disse, porque as nossas diferenças e diferença de opinião não determina o nosso relacionamento. Deu a resposta? Não, muito bem. Olha, é isso aí. É interessante que quando eu estou perto de pessoas, a gente está conversando, a esposa, né? E há pessoas. Eu sou muito autêntico, mesmo que exista pessoas ali perto da gente. E igreja é muito complexa, né? Na sua composição. Eu diria, por exemplo, a frase que o irmão colocou aí, que agora não vai precisar mais de psicólogo, né? Psicólogo na verdade, é a câmara, é um monitor. Sempre vai precisar do psicólogo. Porque sempre vê um ladrão, entendeu? Ele tá, o psicólogo lá é o psicólogo. E outra coisa, a gente se perde dentro do casamento. Precisa de alguém para pegar no nosso braço e falar assim, não, dá as mãos novamente. Todo mundo precisa, ninguém atravessa o oceano sozinho. Com certeza. Mas a ideia é que quando nós estamos conversando, às vezes, quem não conhece, nada de coisas absurdas, não. A maneira que a gente se comunica, eu sei a maneira de comunicar com a minha esposa. Se eu falar com ela assim, ô meu amor, coloca aqui para mim, tal, não é nossa comunicação, pode ser um teatro, uma novela. Aí fala, coloca um pouquinho bem aqui, ó, coloca aqui, não esquece não, coloca aqui. Tipo assim, coisa assim. É um estilo, é um sotaque diferente. E as pessoas às vezes julgam-nos pelo sotaque, pela uma expressão ali, a como forma se que não tal. se dessem bem. Porque ninguém é igual. Nós não fomos feitos em séries. Né? Nesse sentido, a gente deve entender que a uniformidade não é um critério da unidade. Não. Podemos ser diferentes e ainda assim unidos, respeitando um ao outro, como foi muito bem dito pelo irmão, né? Então é interessante essa Deixa eu fazer uma explanação. pergunta agora. Esse relacionamento e a maneira como vocês se comunicam está bem para os dois? Super bem. Sabe por quê? A gente comunica, às vezes até de uma maneira assim. Em casa a gente talvez se abre um pouco mais, a discussão um pouco mais calorosa, acontece isso, mas é um segundo depois, nada aconteceu entre nós. Esse é o mais importante. Nunca dormimos. Brigadas. Não existe Não isso. se põe o sol sobre a vossa Não, ira. mas não tem. A gente já acostumou. Eu também fui criado numa casa que não existe isto. Negócio de ficar irmão, de mal de irmão, ficar sem falar com pai, sem mãe. Isso pra gente não existe. Né? Isso é uma coisa totalmente nova. Quando a gente escuta isso das pessoas, a gente fica até... É possível viver na mesma casa sem conversar um com o outro? Outro dia eu vi uma reportagem de um senhor que tem 45 anos, que ele não falava com a esposa. Meu pai. Aí ele fala, fala com ela, fala com ele. Aí eu falo, mas como é que esse casal se relaciona? É extremamente complexo isso, Muito. né? Mas é possível que viva junto, porque tem filhos, né? E muitos filhos, lá na casa de muitos filhos, mas não se comunicavam. Quando precisava de falar qualquer coisa um com o outro, pedia a filha
É uma coisa assim, até cômica. Né? Esse é um lado bem ruim. E existem muitos casamentos assim, viu, pastor? E quando você fala, por exemplo, se isso aí é ruim para os filhos, nós fizemos até um Reels uma vez. Quando a criança vê que a comunicação do pai e da mãe é na base do grito, é na base da briga, ele vai internalizar que para resolver problema, para se comunicar, tem que se comunicar daquele jeito. Sim. Então, aquela pessoa que traz para o casamento, não existe conversa, existe briga. Sim. Existe discussão. Porque no referencial dela, o que ela viu em casa é que está certo. É o normal para ela. E ela viu que os pais brigando, discutindo, gritando com o outro. Então, nesse aspecto, é negativo. Sim. Agora, voltando lá, se você e a tua esposa estão numa boa, é ruim quando acontece assim. Eu já te falei que eu não gosto que você faça assim na frente dos outros, por exemplo. Aí é ruim. E aí o outro continua fazendo. Aí é ruim. Então, assim, que nem tem maridos que às vezes fazem piadinha da mulher na frente dos amigos, sempre ridicularizando. Então, eu já peguei cara assim. Então, Existe limite, né? Se for uma coisa saudável, né? Exatamente. Então, a mulher chega e já te pediu para não fazer isso, eu me sinto humilhado, eu me sinto Sim, isso, sim. me sinto aquilo. E ele continua fazendo. Aí é ruim. Aí é negativo, né? Mas, Agora, na questão dos filhos, para terminar essa questão dos filhos, é sempre bom lembrar que as crianças elas aprendem muito mais pelo exemplo que a gente dá, pelo que eles veem, do que os pais falam Isso é para elas. psicologia, não tem como. Né? Entendeu? Então não adianta falar uma coisa e eles estão vendo que não está acontecendo aquilo que eles estão presenciando, entendeu? Sim. A criança é muito inteligente, tem um senso de percepção muito grande. Assimila com a facilidade. Assimila com uma facilidade tremenda, né? Sabe aquela coisa assim, eu, por exemplo, ensino muito isso, né? Não pode mentir. Aí, tocar o telefone. Se for pra mentir, que eu não tô. Ah, não, isso é horrível. Nossa, quer dizer, aquela criança tá olhando assim, peraí. Não, ela aprendendo. Então não tem coerência, isso é horrível. né? É horrível. Exatamente. Agora eu tenho uma pergunta para mais do que polêmico, mas é a última. Fica tranquilo. Não tem polêmica, não. Não tem. Bom, existem muitos problemas. Dentro dos problemas existem soluções, né? Parece que o problema vem, é como se fosse lá no nosso tempo de infância, a gente comprava uns chicletes e vinha agarrado com uma aliancinha, lembra? Não sei se no sul tinha. A gente comprava chiclete e vinha com um anelzinho. Eu acho que não lembro porque eu não sei se era da minha época. Eu acho que todo problema ele já vem embutido assim, como que uma mensagem subliminar, mas discretamente a solução. Né? Parte do princípio, se eu sair do A, fui para o B e me perdi, eu vou ter que fazer a mesma trajetória. Né? Se eu fui grosseiro, o caminho falou, desculpa. Né? Veja bem, nós estamos vivendo um tempo de muita crises, mas crises, não estou dizendo crise comportamental, uma coisa voluntária. Eu vejo as pessoas assim com muito... Está acima do normal, a medida, muito irritadas, muito apreensivas com tudo, com essa vida agitada, essa vida urbanizada, né? Muito trabalho, muito compromissos. Antigamente a gente fazia um compromisso, não tinha celular. 3 horas eu vou estar na sua casa. Hoje, por causa do celular, você fala 3 horas eu estou na sua casa, porque 3h30 eu vou estar na casa do outro, 5 horas eu tenho um compromisso. Quando chega em casa, sua cabeça está uma loucura. Ou às vezes o indivíduo passou o dia todo trabalhando, todo mundo mandou nele, o encarregado, o supervisor, o gerente, ele chega em casa e quer mandar em alguém. Que é o quê? Quer mandar em alguém quando chega em casa. Foi mandado demais. Vai descarregar. Descarregar em alguém. Então, o que acontece? E isso cria, né, eu diria, um estilo de vida extremamente difícil de se alinhar, de se balizar. Existe alguma forma que a doutora Márcia aplica, Márcia, alguma vitamina, algum mineral, algum exercício alternativo
sei lá, a gente não faz esse negócio de yoga, né? Bom, eu não sou muito chegado nisso, mas eu acredito que exercício de respiração. Existe algum aconselhamento nesse sentido, saindo um pouco do campo das ideias e falando assim, não, você está pálido, rapaz, você está muito apreensivo, está muito agitado, você precisa de vitamina D3, precisa tomar sol, né? Olha, você está muito agitado, você precisa de um thinner, você precisa de um... Eu estou falando porque minha esposa é nutricionista, né? E eu já fiz alguns cursos do comportamento, ligado ao comportamento humano. Esse é um assunto que você entende muito? Um pouquinho, não tanto. Então, eu sempre levo o pessoal a essa reflexão. Vamos ver se esse problema tem a ver com você ou se é uma coisa involuntária. Está faltando um hormônio aí, um manjaro aí, né? Está faltando alguma coisa. Nesse sentido, qual é o posicionamento seu? No caso de um tratamento, o tratamento que você aplica contempla isso também? Eu acho assim, o que eu trabalho é mais, o nosso trabalho é muito mais assim, a conscientização. Ah, sim. Estar consciente que isso está acontecendo. Você já falou tudo, a vida de hoje em dia, ele tem falado muito assim, amor, nós temos que simplificar a nossa vida. Tenho falado a semana toda. Nós temos que simplificar a nossa vida, simplificar a nossa vida. É um fazer, você não para, né? Todo o dia. E é o que você falou, é tudo isso aí. Agora, eu acho que é um conjunto de coisas. Eu fiz alguns anos atrás um curso na parte de bem-estar, vamos dizer assim. Porque ali saiu a pandemia durante a pandemia foi falado muito na questão das comorbidades. Sim. E uma das coisas que falaram muito era que a mãe toma remédio, como é que é o... Depressão? Não, estresse? gordura, não. Nossa, agora me faltou o nome. Que é a glicose. Glicose alta. Diabetes. Diabetes. Então, a minha mãe toma remédio para isso. E eu lembro que era uma das comorbidades que eles mais falaram, quem era diabético. Coincidentemente, eu fiz um exame e tinha dado um pré-diabetes. Está cada vez mais comum. Exatamente. Aí eu pensei assim, eu não aceito isso, literalmente. Por isso eu digo, consciência e posicionamento é que muda o negócio. O problema é que a gente, com a vida toda, a gente deixa a vida nos levar. E aí eu falei, eu não aceito isso, eu não vou ser diabética, eu não vou tomar remédio para diabetes. Eu, inclusive, fui no médico na época e ele deu um remédio já de cara aqui, né? Sim. É muito medicamento, né? De cara ele já deu um remédio para diabetes, eu não tomei nenhuma vez. Inevitável. E aí eu disse assim, não aceito isso, eu vou reverter isso se houver reversão. E Deus foi tão bom como sempre e colocou, não sei de onde, mas colocou um curso sobre isso, em que eles falam de alguns pilares. Sim. Esses pilares têm a parte física, que é alimentação, exercício, tem a parte energética, que é a gente está sempre sendo... em ambientes que você é bombardeado com isso, você está num lugar cheio de tomada de tudo, é natural e tem até como medir. E o que eu gostei na época é que eu dizia assim, eu era meio cética para isso. E a minha filha dizia, mãe, você precisa aterrar, eu dizia, precisa pôr o teu pé lá na terra. Eu sou todo alternativo. Precisa pôr o pezinho lá na terra, você precisa tomar sol. Suas plaquetas, né? A mãozinha, né? Tal. E eu vi um dia desse, um médico falando, inclusive, que tinha tanta coisa antigamente que ensinava e que tiraram. Hoje você mandou, né? Ele mandou um vídeo hoje falando de protetor solar. E aí a pessoa tá falando, gente, protetor solar, o sol é remédio. O sol. E daí eu lembrei, eu conectei com um vídeo que eu vi a semana passada, dizendo sobre antigamente, que aquelas pessoas ricas, né, lá do império, sei lá, das quantas, aqui no Brasil, eles mandavam os filhos com tuberculose para aquelas clínicas. Doutor Laí Ribeiro fala isso. Que basicamente eles colocavam pé na terra e sol. Então eu fiz esse curso que eu achava meio... Mas o que me convenceu na época, quando eu vi a pessoa fazendo a propaganda, ela disse assim, você falava muito na medicina chinesa. Sim. E ninguém dava bola, só que agora é mensurável. Agora tem como provar que o que eles ensinam é bom. Então, assim, aquilo veio... A medicina milenar, né? Antes de Hipócrates. Eu aprendi muita coisa aí. Então, eu acho que isso é importante.
Eu acho que é muito importante você ver a questão do porquê que está ansioso, acelerado, e baixar essa ansiedade. Aí entra nós como cristãos. Sim. É fácil? Não é fácil. Orar, Senhor, baixa minha ansiedade, eu quero entregar, realmente entregar isso nas tuas mãos. Olhar, eu vejo assim que olhar para trás o que Deus já fez é uma das coisas que traz assim, nossa, se Deus fez lá atrás, continua fazendo, por que que eu vou ficar ansiosa por isso? Mas é um treinamento, né? Não é fácil. É um treinamento, porque você é bombardeado também com as forças ruins, Sim, uma querendo guerra, sugerir coisas. Então, assim, eu não tenho nada específico. O que eu sempre mostro é, existem questões que você tem que olhar no teu emocional e buscar ajuda se você não está bem. Se você tem coisas mal resolvidas que hoje estão dominando, se você tem crenças limitantes que hoje te impedem de crescer, ser o que Deus projetou para você ser. Eu acho que é questão de saber a identidade que você tem em Deus. Sim. Porque hoje todo mundo está confuso, principalmente os jovens, pensando um monte de besteira, porque não tem uma identidade Sim. forte. E nós, como cristãos, muitas vezes não temos a identidade de que quem nós somos em Deus, sacerdócio real, nação santa, e você não consegue internalizar isso. Isso está sendo um problema sério, uma Sério. crise de identidade generalizada. Generalizado. Então, assim, eu acho que, como ele falou, nós temos que simplificar a vida, e hoje nós conversando, o que a gente vai simplificar na nossa vida? Eu acho que é uma questão de priorização, né? Saber Sim. o que é prioridade para você verdade. e você ser disciplinado e tem que agir. Mas uma abordagem que eu gostaria de fazer que você falou da irritação, de chegar em casa, o cara está trabalhando lá fora, que 500 já falaram com ele, já mandaram nele, e chega em casa e a esposa não falou com ninguém. Você já imaginou como é que acontece? A chegada em casa do marido é muito importante. Porque não é na hora... Até o cachorro sabe dessa importância, até né? o cachorro, porque não ele é na... chega, uma alegria, parece que você nunca vai embora mais, né? Exato. E não é na hora que o marido chega que a esposa tem que descarregar tudo o que aconteceu na casa o dia inteiro, você entendeu? Espera o cara relaxar, né? Tomar um copo de água junto com ela, vai tomar o seu banho, a jantinha já vai estar lá pronta esperando. Isso é bem polêmico num Rio Esse é polêmico, mas na verdade... Mas é polêmico. Tá, é polêmico. Assim falaram para ela, quer dizer que o bonito... O bonitão, né? Então, Mas e gente, nós Não, que esse- estamos em casa, não estamos desprezando o que as mulheres fazem. O que as mulheres fazem é de uma importância tremenda. Sim. Entende? Cada um tem o seu valor, mas tem a hora de falar, tem o jeito de falar, tem a maneira de receber, você Isso tem que ser entendeu? natural também, né? A gente não pode estar dentro de toda uma Exato. camisa de força e tal. Tem só coisa natural, é um estilo É de um vida estilo que de vida. é um treinamento, né? É um treinamento, mas precisa ser colocado em prática realmente. Porque é nessas horinhas que começam as encrenquinhas, entendeu? picuinha ali. As raposinhas lá, Sim. que vão comendinho na borda, quando você vê, já está um big problem, daí é muito mais difícil de resolver. Agora, isso que você falou é muito importante. Lembra aquela vez em Cascavel? Isso que ele está falando é uma coisa muito, muito importante. Nós fomos para uma cidade, Cascavel era cidade, não era Guarapuava, fomos para Cascavel morar. E chegando lá tinha muitas coisas diferentes lá. E ele começou a chegar em casa e eu estava explodindo, né? E um dia ele explodindo assim, reclamando, que aquilo. E aí as dificuldades, né? E aí eu lembro que ele chegou um dia, foi o auge. Ele chegou um dia e tinha uma lavanderia, era uma casa muito boa, mas tinha uma lavanderia fora, eu não estava acostumado. E aí a hora que eu fui pôr a mão dentro do balde para pegar uma roupa pôr na máquina, tinha um rato dentro, que tinha caído. Então a hora que eu fui pegar aquilo ali, que eu vi aquilo, eu dei um grito, ele estava chegando. Por que essa lavanderia aqui fora? Aí logo em seguida veio um pastor falar para casais, e eu lembro que ele falou exatamente isso que ele disse. Você pode, que eu falei, tô assim. Que eu só reclamo, que ele chegue em casa, mas isso não era motivo de briga para nós. Era só uma coisa que ele chegava em casa e eu estava insatisfeita. Aí ele disse assim, espera ele chegar, deixa ele dar, como ele falou, dar uma descansadinha, eu tomar uma aguinha, dar aquela... Aí ele vai te escutar. Porque se você não deixar ele fazer isso, ele não vai te escutar. Até ele tenta perguntar assim, você quer ser escutada? Então espere ele chegar e dar... Aí ele vai te escutar. Eu lembrei de um versículo que
O sábio Salomão disse que a palavra dita na hora certa é como maçã de ouro em salvas de prata. Às vezes o tempo, você tem até a verdade, mas ela não é para aquele tempo ali. Você tem que esperar o momento certo para você introduzir, né? Aí ela vai aonde que precisa de ir. Ela vai ecoar da maneira certa, né? E o pai dela dizia uma coisa que você esqueceu de falar, é que chegar em casa é uma coisa difícil de fazer, mas é treinamento. É chegar em casa, tem ali onde você pendura as chaves do carro, do lado da porta, é pendurar os problemas, o dia que você teve ali. Porque você está chegando em casa, agora esqueça o que aconteceu no dia, aquilo que você tem para fazer amanhã, né? Fique presente, escute realmente, não é só a mulher escutar o marido, mas o marido também saber escutar a mulher. Sim. A mulher muitas vezes ela não quer que você dê palpite na vida dela, pelos problemas dela. Ela quer não quer, porque se você der, ela vai fazer totalmente ao contrário do que o palpite que você deu. Você entendeu? Então tem essa questão, homens, né? Mas ela quer o quê? Ela quer uma pessoa que possa ouvi-la. Porque ela ficou o dia inteiro em casa. As mulheres, acho que não sei se todo mundo sabe. Não trabalha fora, né? Não sei se todo mundo sabe, mas as mulheres, já foi comprovado, falam o dobro de palavras do que os homens falam por dia. Então, se ela ficou o dia inteiro em casa, não saiu, não conversou muito pouco, ela tem muita palavra ainda para gastar. Com certeza. E o cara já gastou tudo que ele tinha lá fora, porque ele conviveu com várias pessoas. Então, você está vendo aonde que acontece as pequenas coisas. Até ele se situar que está em casa, a mente... Então é você se colocar no lugar do outro, entendeu? E relaxar, né? Deixar o outro realmente ser o que ele está precisando ser naquele momento. Né? E a questão da comunicação também, né, pastor? Porque eu acho assim, se o homem teve um dia, por exemplo, difícil em casa e a tendência é ele descarregar, fora, desculpe, e chegar em casa e querer descarregar e acaba descarregando em cima da mulher, em quem ele tem intimidade, aí que entra comunicação. Tipo, hoje eu tive um dia difícil, hoje foi pesado. Ele não é de explodir, mas às vezes quando ele chega assim, como a gente já se conhece, o jeito que ele fala, eu digo, deu algum problema hoje? Ela já fala. Eu já falo, teve algum problema? Porque eu já vejo só com a maneira dele responder, eu já percebo que alguma coisa não está incomodando. Então eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, mas tem que ter essa liberdade de falar, mas isso acontece quando tem comunicação. O homem tem que chegar e dizer, hoje, em vez de ele chegar e ele vai fazer muito mais bem ele chegar e dizer, hoje o dia foi dificílimo. Você não tem noção. E falar, por que falar? Terapia, por quê? Porque falar é terapêutico. Então, por que não falar para o teu cônjuge que o teu dia foi difícil? É terapêutico. Sim. Você está tirando para fora o teu Com sentimento certeza, de uma forma assertiva. Mas, né? E dar graças a Deus que tem uma pessoa para te escutar. Exatamente. Irmão Márcio, é uma coisa interessante. Eu escutei um rapaz usando uma analogia, ele comparando o casamento do passado com o casamento de hoje. Estilos bem diferentes, mas dizia ele que o casamento naquele modelo, naquela configuração do passado, era mais funcional. Hoje há uma disputa entre o marido e a esposa, até porque os dois trabalham, quem ganhou mais? Eu posso gastar, eu ganho mais do que você. Hoje tem uma disputa, né? Ele falando que o casamento do passado era o frescobol. Você conhece o frescobol? Usa, né? Essa ele, metáfora. O negócio é não deixar a bolinha cair, né? Joga na mão do outro, facilita. Facilita. É o que a irmã está falando aí, né? Esperando, não, uma palavra ali. Hoje o negócio é ping-pong, meu irmão. É o tênis, nós falamos tênis. Nós falamos que ficar bem longe para tu não conseguir pegar. Verdade. Competição. Nos dois tipos de casamento. Mas acima de tudo, né, pastor, eu sei que a gente já está indo para o final, a gente não pode realmente deixar de falar que, principalmente como cristãos, nós não podemos esquecer que a nossa base é Cristo. E que se você não convidar, se os dois não convidarem para Cristo realmente fazer parte desse casamento, ser o centro, ser a fundação, né? Ser aquela pessoa que nos socorre, que nos escuta, que nos orienta, que nos diz o que a gente tem que fazer, realmente é muito mais difícil de levar. Com certeza. Então a gente não pode esquecer, a primeira coisa que eu acho que um casal tem que fazer é orar juntos.
Quantos maridos estão sendo realmente sacerdotes do lar? Quantos maridos têm dirigido a esposa, os filhos, né, em oração, reunir todos os dias? E não precisa ser orações bonitas e nem longas, mas invocar o nome do Senhor, que realmente permaneça no casamento, permaneça nos nossos lares, nas nossas vidas. É muito mais leve de levar o casamento, porque Ele é o autor e sabe como que funciona. Então entregar, está aqui, nos dirija, nos dê a orientação, o que nós devemos fazer e fazer como Ele fazia, ser como Ele era, né? Eu acho que o grande segredo é esse. Não tem como você querer levar um casamento sem Jesus no centro, junto. Se Ele não tiver, a coisa é muito, muito, muito complicada. Porque na nossa força, na nossa inteligência, na nossa maneira de ser, é muito mais difícil, né? É muito difícil. Vai para além, né, do que a sua habilidade. Tem de haver a Exatamente. parte da espiritualidade, ajuda de Deus, né? Exatamente. E se você perguntar, você como pastor, se você perguntar para um grupo grande de casais cristãos se eles oram juntos, você vai ver que isso aqui é uma minoria. É verdade. Minoria. Como você pode levar uma empresa, que é o casamento, sem estar junto, sem estar ali buscando a Deus, que é o que vai capacitar, e trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado para essa empresa funcionar? Sim. Não tem como. Não tem como. Gente, olha, nós estamos chegando ao final. Que pena. Que pena, mas nós vamos fazer outros podcasts. Vamos esperar a próxima oportunidade que vocês tenham. Aliás, se falando de podcast, eu acredito que é uma aula. É muito mais do que um bate-papo, né? As pessoas que estão nos assistindo estão pegando o que tem, é um resumão da vida, né? Da vida. A gente, um bate-papo assim, com poucas coisas que a gente fala, pode trazer mudanças extraordinárias na vida das pessoas, né? Eu gostaria que a irmã Márcia desse uma mensagem. Ó, lembrando vocês, o meu cameraman, dedica uma câmera agora para esse lado aqui, por gentileza. Será que eu falo? Olha, no dia 14 de março, né? 14 de março. De março, nós estaremos juntos na Ágape. Teremos lá um jantar e uma palestra para casais. E nós vamos contar com esse casal aí extraordinário, uma mensagem, o que tem de mais atual, né? Uma mensagem cristocêntrica. Exato. Esta nunca fica velha, né? Nunca. É o propósito de Deus para o casal. É unidos para cumprir o propósito do Senhor. E nós estaremos juntos, todos, num um jantar maravilhoso, acompanhado de uma palestra muito esclarecedora. 14 de março. 14 de março. Posso passar a bola para quem gosta de falar sobre isso? Sobre o quê? Sim, Mas não, ele sim. não fez a pergunta ainda para você. Ele tem uma pergunta. Não, mas é pra facinha você. a pergunta. Facinha A pergunta do final geralmente é mais complicada. Então daí vai pra Ele você. ele já deu um... Ele spoiler. ele já deu assim, a introdução do que eu vou Vamos lá, perguntar. pessoal. As mulheres, mensagem para as mulheres. Sobre o evento? Não só sobre relacionamento. Ah, tá. Mulheres, nós somos o termômetro da casa. Isto. Então, nós temos que realmente ser sábias. E se nós temos dúvidas se estamos sendo sábias, nós temos que buscar a sabedoria de Deus. Porque a Bíblia é muito clara, né? Quando fala que se nós pedirmos sabedoria, Deus nos dá. Liberalmente. Então, nós temos que ser sábias e poder ajudar os nossos maridos a se tornarem os sacerdotes que eles têm que ser. E quando a mulher funciona, eu vejo isso claramente, quando a mulher está funcionando dentro do padrão que Deus espera, ela consegue ajudar o marido não só a superar as dificuldades da mochila dele, Sim. sabe? Mas se tornar o homem que Deus chamou ele para ser. Porque o papel do homem dentro da casa, e hoje em dia as mulheres estão muito, né, o empoderamento das mulheres, e estão desvalorizando o papel do homem. E se você for olhar, não só biblicamente, mas em termos, hoje em dia está até todo mundo falando muito sobre isso, Sim. coisa que a gente fala há muitos anos. É o homem que determina para os filhos, principalmente filho, homem ou mulher, a identidade. É o homem que vai construir a identidade dos filhos.
Então, se a mulher tira essa autoridade dele por falta de sabedoria, ou ela bate de frente com esse homem, além dele não se tornar o homem que Deus chamou ele para ser, o papel que Deus chamou ele para ter, isso vai respingar nos filhos também. E aí tudo que a gente está vendo hoje, que nós falamos agora, né? O pastor falou agora há pouco, dessa crise de identidade dos jovens, eles vêm por falta de um pai presente, de um homem que trouxe, que construiu essa identidade. Então, nós mulheres temos que ser a inspiração para eles virem e se tornarem esse homem. A parte poética do casamento, né? A parte poética do casamento. A auxiliadora idônea. Exatamente isso que eu ia falar agora. Deus. Se Deus colocou a mulher como auxiliadora idônea, é nisso aí. Nós temos que Não, e lembrando, né, não dá para deixar de não dizer isso, lembrando que vocês, mulheres, vocês pensam que eu vou estar brincando aqui, mas é uma verdade, é bíblico. Foram criadas por causa dos homens, porque a única coisa que Deus viu depois da criação, que ele olhou e viu que não estava muito bem, é que o homem estava sozinho. Vou fazer-lhe uma adjuntora, auxiliadora idônea para estar junto dele. Né? E foi lá e tirou do próprio homem, da costela do homem, e fez a mulher. Então, a mulher ela foi criada por causa do homem. Então, as mulheres precisam entender isso. E homens, nós estamos, assim, eu digo, de um modo geral, pelo que a gente tem percebido com esse nosso canal agora online, que é o Be One Marriage, que eu iria deixar aqui, pastor. Eu vou colocar na bio. Isso. Vocês vão poder, tem vários vídeos, todos os assuntos tratados lá, tem realmente abençoado muita gente. Mas homens, pelo que a gente tem percebido, os homens em geral têm deixado muito a desejar. Deus designou papéis específicos para cada um, para os homens e para as mulheres. E eu creio que os homens têm deixado muito a desejar. Tem homens que nem sabem, na verdade, qual é o papel dele no relacionamento. Então, o meu conselho, a minha palavra para vocês, para nós homens, é que a gente realmente precisa assumir, né, em amor, com amor, as rédeas, porque nós somos os cabeças da casa. A palavra de Deus diz que Deus é a cabeça de Cristo, que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Sim. Então, não podemos fugir disso. E as mulheres estão clamando para que esse homem realmente venha dirigi-las. Apareça, né? Que apareça, que surja. Porque você está ali presente, mas você não está emocionalmente presente. Você não está espiritualmente presente. As mulheres não precisam só de provimento, de proteção física. Elas precisam de participação, elas precisam no emocional e no espiritual. Nós somos os sacerdócios da casa. Então essa mensagem é para vocês. Conversem, vejam, sentem, pergunte para sua esposa o que é que ela está sentindo falta, o que eu estou falhando. É só sentar e conversar e receber isso e colocar em prática. O casamento muda assim, ó. Eu sempre digo, ela não gosta que eu fale isso, mas o casamento não é difícil. Ele dá trabalho, mas ele não é difícil. Quando você está sabendo como ele funciona, pastor, tem coisas que acontecem assim, o posicionamento de cada um, a maneira que se posicionam um com o outro, é às vezes assim um clicar de dedos para haver mudanças muito grandes, com poucas intervenções. Sim. Né? Não, eu concordo que Deus é capaz de fazer isso. Quando ele diz que eu não gosto que fale assim, é porque eu digo assim, você coloca de uma forma muito simplista. Simplista. E às vezes tem pessoas que querem, mas não conseguem. Sim. Às vezes elas têm um bloqueio, às vezes elas têm uma crença que está limitando ela, às vezes ela tem um trauma de infância, e isso está impedindo ela de ser aquilo que ela precisa ser, e não é porque ela não quer. Então eu falo para ele, você fala, muito simples, a pessoa tá lá morrendo, querendo, não consegue, você bem diz que é fácil, ela vai pensar, caraca, então por que eu não consigo? Exato. Mas é fácil, uma pessoa que identifica que tem certas crenças limitantes, que cada um tem a condição de identificar, fica mais fácil. Fica mais. Não, tudo só um pouquinho. Não, tudo tudo bem, mas ela. Exatamente, né? mas é o que eu ia dizer. Por que é fácil? Porque ela precisa buscar ajuda. Então você precisa buscar ajuda. Casamentos, eles precisam de ajuda de pessoas que vão de coaches, psicólogos cristãos, conselheiros cristãos, pastores. Precisa de um intermediário, porque precisa ouvir as duas partes
e chegar num Claro. consenso, porque um com o outro sempre vai defender a sardinha, Sim. né, da Não, lata dele, entendeu? Uma terceira pessoa É fundamental, fundamental no processo, né? Finalmente chegamos no final do Finalmente Agape chegamos no final. International. Nosso Atlanta Connection, nós louvamos ao Senhor, já estamos trabalhando com esse tema já há um bom tempo. Nós temos as nossas programações aqui no final, aliás, toda sexta-feira, algumas vezes na quinta, mas acontece com mais frequência na sexta-feira. É uma alegria muito grande tê-los aqui Alegria nesta nossa. casa, nesse Uma honra poder mais estar um aqui com capítulo do Atlanta Connection. Que Deus abençoe vocês e esperamos em Deus ter mais oportunidade. O papo foi tão bom, né? Amém. Foi tão bom. Foi Que Deus super abençoe a todos em nome de Jesus.